E aí, gente, começando mais uma aula nossa de desenho à mão livre, nessa semana onde a gente está fazendo esse estudo de mãos, né? Hoje, diferente da primeira aula, eu preferi fotografar a minha própria mão, tá? Então aí eu fiz essa cena, né? E fotografei para a gente reproduzir, para mostrar para você que você não precisa necessariamente baixar imagens da internet. Você pode com seu celular mesmo fotografar sua mão em diferentes posições e, e executar alguns exercícios relativamente básicos, né, para fazer isso. Olha só, eu vou ampliar aqui na tela para você printar, tá? Então você pode printar aí a tela para que você tenha a referência para copiar. Então vamos lá. 3, 2, 1. Printou. Maravilha. Aí agora eu vou colocar ela aqui ao lado para a gente poder ter a referência aqui. E vou desenhar aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de dar uma esboçada antes, né? Pegando as bases. Então, primeiro eu vou fazer a palma da mão, né? Primeiro a palma da mão, depois vou estruturar os dedos, cada um dos dedos, e depois eu venho dando forma. Bom, vamos lá. Vou pegar algumas inclinações básicas aqui. Aqui eu tô com lápis H. Não sei se eu troco de lápis, mas acho que dá pra ver bem, né? Acho que dá pra ver bem aí, ó. Né? Dá. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Aí. Então eu vou fazer primeiro essa inclinação. Vou buscar as inclinações da mão, na verdade. Talvez a posição do meu caderno em relação à mão que você está vendo aí fique um pouco diferente porque a minha câmera está aqui em perspectiva, né? Mas dá para você ter uma noção de como eu penso, pelo menos, a respeito da construção do desenho, né? Então, aqui, ó, eu vou construindo de forma bem simples, tá? O mais simples possível, de maneira que facilite o meu olhar, tá? Guarda isso que eu estou dizendo. É você buscar caminhos, linhas que facilitem a sua forma de enxergar o desenho, tá? De enxergar o todo da imagem. A gente tem mania de fazer o todo da imagem já fazendo traços muito definidos. Eu não gosto particularmente disso. Eu gosto de ir construindo assim bem aos poucos, porque isso vai me dando maior segurança em relação a onde eu preciso trabalhar. Então eu não fico muito encanado assim de que tem que ficar perfeito logo nos primeiros traços. Olha só como vai ficando. Tá vendo? Vou mostrar mais de perto isso para você ver que é uma coisa bem aleatória mesmo assim. Eu não fico preocupando com beleza, com perfeição, com a estética da coisa. Eu vou simplesmente rabiscando mesmo assim, rabiscando, sabe? Tentando encontrar formas ou a melhor forma dentro daquele rabisco que eu estou fazendo. Cada artista tem um jeito de trabalhar, né? Cada desenhista tem um jeito de construir os seus desenhos. Eu particularmente gosto assim porque eu não tenho um traço muito firme quando tem que fazer ele muito definido. Então eu prefiro fazer dessa forma mais solta e aos poucos eu vou modelando. É como se eu estivesse esculpindo o desenho para chegar na forma que eu quero, tá? Aí agora aqui, ó, eu vou puxar esse dedo, né? Aqui. E aí eu vou construindo isso. Primeiro dedo, daí vai abrir
aqui. Por enquanto vou só achar os lugares dos dedos aqui. Por enquanto só achar os lugares, ainda não vou defini-los. Aqui vem o último dedo, que é o primeiro, né, o indicador. E aí de trás do indicador é que sai esse aqui, ó. Né? Então, aqui, ó, vamos ver. Vou puxando ele. Pô, eu comecei a gravar aqui, tem um cachorro aqui que não para de latir, meu, aqui na rua. E às vezes dá até vontade de eu parar o vídeo, esperar ele parar de latir para eu continuar o vídeo. Mas isso me atrapalha porque isso atrapalha toda a minha rotina se eu mudo os horários das minhas gravações, de coisas que eu me propus a fazer naquela hora. Então vocês aguentam aí. Ó, eu particularmente, olhando para o desenho como um todo, eu tô achando que esse dedo aqui ficou muito compridão. Então, eu vou dar uma diminuída nele aqui em cima, aqui, ó, vou encurtar um pouco ele. Porque eu, olhando como um todo, eu tive a impressão de que ele tá muito curto, ou muito longo, tá? Mas são coisas que eu vou ajustando conforme eu vou desenhando. Aqui, ó, eu vou tentar achar uma linha que pegue toda essa extensão do dedo para poder me ajudar a definir isso. Ó, é como se eu usasse uma referência aqui para pegar em cada falange do dedo, tá? A primeira falange aqui. Aí o segundo dedo vai sair aqui, ó, dessa primeira falange. Ele vai encostar aqui nessa linha, que é mais ou menos onde eu calculei que vai vir a altura desse dedo. Ele aqui em relação à unha, vamos ver aqui. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. O polegar. E aí esse dedo aqui viria aqui, ó. Esse outro que dá uma... Eu gosto sempre de fazer isso aqui porque parece que eu tenho uma noção melhor do... Ó, que nem aqui eu não fiz. Parece que isso me dá uma noção melhor da anatomia do dedo, sabe? Eu consigo visualizar ele por inteiro quando eu faço isso. E aí eu vou corrigindo as formas dele, né? Para dentro da imagem se encaixar como eu preciso. Aqui essa parte, uma segunda parte e uma terceira parte. É como se ele fizesse assim, ó. Essa parte mais apertadinha. Uma coisa que é legal você perceber é essa irregularidade, né? Que a gente vai colocando no desenho. E isso vai fazendo a gente perder o medo de errar, porque a gente não fica agarrado à perfeição do traço, mas a gente percebe que o desenho ele vai se tornando uma construção, tá? Esse aqui, ó, posso fazer um pouco mais longo aqui. Então você percebe que essas marcações que eu faço, elas me servem apenas de parâmetro, mas elas não são elas que definem exatamente onde vai o término do dedo ou o acabamento desses
desses detalhes, entende? Ela não define nada, ela apenas me auxilia na construção. Ó, aqui, por exemplo, faltou uma dobra aqui, ó. Teria que dobrar um pouco mais para poder dar um pouco mais de movimento à mão, né? Aqui, ó, esse ele vai descer mais aqui, ele tem um gordinho aqui no dedo, e aí aqui ele sobe, aqui tem uma ruguinha, aqui outra ruguinha e outra ruguinha. Pronto. Essa parte aqui sai daqui. Depois eu vou definir com outro lápis. E é também interessante você entender que esse tipo de desenho que a gente faz aqui nessas aulas, eles têm exatamente essa finalidade de ajudar você a soltar o traço, a perder o medo de fazer o traço em determinado local, com aquele receio, sabe? Do tipo, ai, mas se eu fizer aqui e ele estiver errado, se ele estiver errado, você vai corrigindo ele. Não tem problema. Porque isso vai te dando segurança na hora de construir o desenho. E isso é muito legal. Ó, talvez agora aqui, conforme eu fiz os dedos, eu perceba que essa parte da mão aqui eu teria que descer ela um pouquinho mais, ó. Porque você passa a ter uma visão do todo do desenho, né? E aí você percebe que algumas partes precisam ficar um pouco diferentes, algumas partes ficaram muito acima de onde era para ficar. Talvez essa aqui, ó, teria que descer mais aqui, ó. Pronto. Aí agora eu vou começar a dar acabamento. Eu fiz tudo isso com lápis H. Se você não assistiu a aula 1, assista, porque eu falo dos lápis, né? Eu uso lápis H, uso lápis B para poder agora fazer uns traços mais definidos. Na verdade, eu ainda vou usar o H só para marcar algumas coisinhas aqui, ó, o desenho do interior da mão, né? Acho que é legal fazer algumas marcações aqui. Enfim. Aí agora, depois dentro disso é que eu vou começar a jogar alguns traços mais definidos. Aqui tem a unha também, que eu na verdade, nem marquei. As outras unhas não aparecem. Não foi de propósito. Isso aqui é a minha mão que eu fotografei. Tá? Inclusive, vou tentar fazer isso mais vezes para os outros exercícios. Fotografando, porque aí a gente tem uma imagem exclusiva, né? E isso incentiva você a fazer também com a sua, né? Porque se eu fiz com a minha, por que você não pode fazer com a sua? Você não precisa usar essa referência da mão aqui. Você pode tirar uma foto da sua e fazer a sua mão, usando como método a mesma maneira de entender e fazer. Ok? Bom, agora aqui eu vou vir com lápis B. Esse lápis B meu tá meio curto, tá pequeno, mas dá pra gente usar. Agora eu vou definir algumas linhas, tá? Lembrando que esse estilo de desenho que eu tô fazendo aqui não é o realismo que normalmente eu trago aqui no canal, trago para nossa escola de realismo. Inclusive, se você quiser conhecer a nossa escola de realismo, acesse o site que está aí na descrição desse vídeo. Nós temos planos de assinatura mensal, plano de assinatura anual, onde você pode se inscrever, assistir às videoaulas, receber suporte dos professores ali dentro, que acompanham a evolução dos teus exercícios, acompanha a evolução do seu aprendizado. E você consegue assim mensurar a sua evolução, né? Porque quando você tem alguém te dando feedback,
além de você ter mais segurança acerca do que você está aprendendo, você consegue também mensurar a sua evolução. É diferente quando você vai fazendo sozinho, sozinha, e você não sabe se você está no caminho certo, entende? Olha só, conforme eu vou jogando esse traço, como esse traço ele é importante para definir algumas formas, tá vendo? Para acentuar algumas curvas, trazer uma sensação de movimento ao desenho, tá vendo? Não fica aquela coisa tão engessada. Claro que isso aqui que eu estou fazendo já é resultado de uma experiência, tá? Talvez você não consiga fazer isso nos primeiros desenhos. Talvez seus primeiros desenhos ainda fiquem um pouco com um aspecto um pouco duro, o que é normal, tá? Normal quando você está aprendendo, está desenvolvendo ainda a técnica. Mas é legal você ter essa consciência porque você vai buscando melhorar o seu traço, melhorar o movimento, o movimento do seu traço que dá aquela impressão das formas, da anatomia. Ó, aqui, por exemplo, ó, eu posso já jogar um sombreadinho aqui e tal, só para não ficar tão só traço, né? Pode jogar um pouquinho de sombra. Na verdade, aí na referência a gente tem bastante sombra nesse pedaço, né? Nessas extremidades do desenho. Mas não é o nosso foco aqui trabalhar com sombra. Essa sombra aqui, ela serve apenas para definir onde algumas formas estão, né? Onde algumas sombras estão e como que elas determinam o volume e a profundidade, né? E aqui eu nem fiz muita coisa, né? Só joguei mesmo. Na verdade, deixa eu fazer os outros dedos. E aí depois eu venho só jogando a questão da sombra. Ó, o dedo acabou até que ficando na mesma altura. Eu falei que ele estava um pouco alto, mas acho que não. Acho que era só uma impressão. Essas impressões a gente tem o tempo todo quando a gente está construindo, tá? E é legal você perceber quando você está tendo essas impressões, porque elas vão guiando você para ir remodelando o seu desenho, né? Então, ó, percebe que ele ficou bem com um traço assim de sketch, né? De estudo. Não ficou com um aspecto realista, né? Ele ficou mais caricaturado. Eu exagerei um pouco mais nos traços. Mas é legal esse tipo de trabalho. Eu gosto de fazer assim. Porque isso tira a gente um pouco daquela necessidade de ficar copiando cada detalhezinho igual, né? Eu gosto de trazer esse aspecto mais solto e até mesmo às vezes criativo ao desenho, porque isso ajuda muito, né? A gente ousar mais no traço e não ficar aquela coisa tão engessada.
aqui eu vou puxar essa mesma sombra que eu fui fazendo ali, ó. Eu vou puxar ela aqui. E aí aqui eu vou marcar um pouquinho. Aqui bem rabiscado assim. É só pra gente ter uma noção de onde a sombra tá passando, né? Ó, e aí venho puxando aqui outras sombras. Não vou me aprofundar muito nessa questão de sombras, não. Mas é importante você fazer um pouco com o cuidado de não ficar perfeccionista demais, sabe? Querendo fazer a sombra tudo bonita, tal. Não. Esse tipo de treino é forçar, tem a intenção de forçar você a brincar com as formas, brincar com as sombras, ousar fazer, sabe? Mesmo que fique estranho, você vai lá, coloca um pouquinho a mais, tira um pouco, vai explorando as partes que tem luz, sabe? Procura sempre deixar mais luz do que há na referência, tá? Quando a referência é um pouco escura, obviamente, como essa minha. Não escura, né? Mas ela tem ali um certo nível de sombreamento ali. Então é legal você explorar os pontos de luz, deixando mais luz nesses pontos, porque é o que vai dar essa sensação de volume, principalmente quando diz respeito a dedos, né? Lembrando que dentro da nossa escola de realismo, a gente se aprofunda principalmente nessas partes de acabamento do desenho, tá? Lá dentro da escola de realismo, a gente quase não pega essa questão de desenho à mão livre. Como a gente trabalha com a cópia de retratos, os retratos sempre têm técnicas e formas de copiar que exige uma precisão que a mão livre fica mais difícil de você fazer. Não é impossível, mas os retratos exigem uma exatidão na cópia, né? Que precisa ser trabalhada. Então você precisa ter essa noção de que há desenhos que você faz à mão livre e que você explora toda a possibilidade que os desenhos à mão livre te dá. E existem tipo de referências que fazer à mão livre nem sempre é seguro, tá? Ele vai mais te frustrar do que te satisfazer, dependendo da imagem, do que você escolhe. Então é importante você ter essa noção. Brincar em áreas que você consegue brincar ou usar, né? Conhecer como funciona e ser mais metódico às vezes, um pouco mais cuidadoso em áreas que você precisa desse cuidado, dessa cautela, dessa construção mais consciente de luz e sombra.
Tá vendo que eu tô fazendo bem rabiscado? Você pode usar o lápis que você tiver, tá? Não precisa ter esse cuidado todo de não tenho lápis. Não, qualquer lápis que você consiga fazer isso aqui. Entenda que isso aqui é um exercício. Um exercício de observação, tá? Vou fazer uma sombra aqui bem escurinha. Aí. Né? E aqui, ó, se eu quisesse jogar um pouco de sombra, né, por fora e tal, mas não vou fazer muito isso não, porque senão a gente vai sair do propósito do desenho. Vou jogar só um pouquinho, porque eu acabei falando, agora eu me senti com vontade de fazer. Nem tem isso na referência, mas eu tô fazendo só pra gente brincar. Aí. É isso. Beleza? Então tá aqui, ó, nosso exercício 2 de 60, nosso sketch. Fechou? Charles, só assinar aqui para ficar registrado. Lavezo, 11/7/2023. Beleza? Faça o seu desenho e poste lá no Instagram, marca eu, Charles Lavezo, para eu ver e conhecer também o seu trabalho e quem está participando. Fechou? Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar notificações, porque durante os próximos 60 dias, agora 58 dias, teremos vídeos desse jeito. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.